Senhorita, por favor. Pois não? Você poderia me dizer quanto é que mede esse caderno em centímetros e milímetros, utilizando a régua graduada? Vamos lá. 28 centímetros. 3 milímetros? 28 centímetros e 4 milímetros. 28 centímetros. Utilizando essa trena, você vai me dizer quanto mede a distância entre esse poste e aquele poste, em centímetros e milímetros. Vamos lá? E aí, quanto deu? 3 metros e 20 centímetros. 3 metros, 20 centímetros e 5 milímetros. 3 metros, 20 centímetros e 2 milímetros. Pois é, medir não é uma coisa tão fácil assim. Mesmo quando a medida que você estiver precisando estiver em centímetros e milímetros, quando você necessitar exatidão, você precisa usar um instrumento adequado. E em metalmecânica, um dos instrumentos que você usa, além da trena, do metro articulado, é a régua graduada. Você quer conhecer um pouquinho melhor esses instrumentos? Então preste atenção, porque o assunto da nossa teleaula de hoje é esse. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os vários tipos e usos da régua graduada, da trena e do metro articulado. E vai aprender a fazer leitura numa régua graduada, no sistema métrico e no sistema inglês. Então vamos tomar as medidas necessárias, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Vamos aprender? Tá apanhando da régua aí, Titão? Pois é, ontem você estava aí brincando com ela, batucando, envergando, largou ela jogada aí, não é? Agora ela tá te dando troco. É, Silva, na verdade, eu acho que eu tô descuidado, viu? Eu já disse a você que tem que ser mais cuidadoso com os instrumentos que você usa. Vamos lá, qual é o problema? O problema é que eu tô meio enroscado na leitura em polegadas e as frações. Tá, olha aqui. Titão, a régua graduada é o sistema de medida linear mais simples que existe. Ele pode ser feito de aço carbono ou aço inoxidável. Deste lado nós temos centímetros e milímetros. E deste outro lado nós temos polegadas e as frações de polegadas, que é o sistema de medida em inglês. Bom, tudo bem, Silva, mas quando é que eu uso a régua e quando é que eu uso o paquímetro? Quando usar a régua, quando usar o paquímetro. Aí depende da exatidão. Qual é a menor graduação dessa régua? Ó, nessa régua aqui é de meio milímetro ou 1,32 avos de polegada. Isso, essa é a menor graduação dessa régua. O erro admissível, ele tem de ser maior que essa menor graduação. Ou seja, maior que meio milímetro ou 1,32 avos de polegada. Nossa, Sofia, ó, na oficina eu nunca vi uma régua desse tamanho, não. Ah, mas tem régua de todos os tamanhos. 150, 200, 250, 300 milímetros. Tem de 1.000, 2.000 até 3.000 milímetros. Mas as mais usadas na oficina são essas aqui, de 150 milímetros ou 6 polegadas, ou essa aqui, de 300 milímetros ou 12 polegadas. Olha aí, já dá para começar a ver os tipos e usos das réguas. Cada tipo foi adaptado a partir do mesmo princípio para um determinado tipo de função. Como todo mecânico, eu preciso ver para entender. Você também? Então vamos conhecer de perto os tipos de régua. Essa aqui, ela mede o comprimento a partir da face externa da peça que a gente utiliza como encosto. Por isso a gente chama de régua com encosto. Ó, essa aqui é uma régua de 2 encostos, não é? Exatamente. Quem usa demais esse tipo de escala são os ferreiros. Ah, olha só. Esse aqui é o encosto interno e essa aqui é a sua graduação. E esse aqui é o encosto externo e a sua graduação pode estar tanto nessa face quanto nessa. Só ficou faltando agora a régua rígida de aço carbono com seção retangular, que você conhece muito bem. O pessoal usa ela para medir deslocamentos de máquina-ferramenta. Essa régua aqui eu uso muito para fazer traçagens ou medidas lineares. E a leitura na régua, Caio, você tá afiado? Só para lembrar, quando a gente vai medir alguma coisa, seja com a régua graduada, com a trena ou com o metro articulado, a gente faz coincidir o zero do instrumento com uma das extremidades. E a leitura aparece indicada aqui, ó, na outra extremidade. No caso, 23 centímetros e 4 décimos de centímetro. E em polegada? Você tem dúvidas?
Quer saber como se faz a leitura no sistema métrico e no sistema inglês? Então, preste atenção e fique por dentro. Cada centímetro na escala está dividido em 10 partes iguais e cada parte equivale a 1 milímetro. Portanto, você pode fazer a leitura em milímetros. Nesse sistema, a polegada é normalmente dividida em 2, 4, 8 até 16 partes iguais. Portanto, nós vamos ter meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8 de polegada, 1/16 de polegada. As escalas chegam a ter 32 divisões por polegada. Entendeu, Tito? É, mais ou menos, Silva. Na verdade, mais ou menos. Olha aqui. A menor divisão aqui é 1/32 de polegada. O segundo risco indica 2 unidades. Então, 1/32 mais 1/32 dá... 2/32, certo? Que é 1/16 de polegada. Olha aqui. O próximo risco é 3/32. O outro, 4/32, que é 1/8. E assim por diante. A leitura, então, é você colocar uma das extremidades no zero da régua e observar o traço que coincide com a outra extremidade. Mas o numerador dessas frações, quer dizer, o número de cima, ele é sempre ímpar? O numerador ele é sempre ímpar, porque toda vez que o numerador for par, a gente simplifica. Divide por 2, por 4, o máximo que for possível. Vai lá no quadro. Escreve, por exemplo, 1/32 mais 1/32. Tá. 1/32 mais 1/32 é igual a 2/32. Isso. Agora divide em cima e embaixo por 2. Divide em cima e embaixo por 2 é igual a 1/16. Agora um outro exemplo. Imagina 6 intervalos. 6 riscos de 1/32 de polegada. Bom, ali é 6 vezes 1/32, que é igual a 6/32. Simplificando, dividindo por 2 é igual a 3/16 de polegada. E nesse caso aí, Titão? Bom, deixa eu ver. Bom, 1 polegada e meia. 1 polegada e meia. Não é nada disso, Tito. Presta atenção, rapaz. Mas como aqui, ó, 1 polegada, 1/8. Então é 1 polegada e 1/8 de polegada. É isso aí. Vamos praticar um pouco mais? Praticar uma boa. Vamos nessa. Caio, mede essa peça no sistema métrico e no sistema inglês. Bom, essa peça aqui tem 108 milímetros ou 1, 2, 3, 4 polegadas e 1/4 de polegada. Muito bem. Agora mede esta peça aqui, no sistema métrico e no sistema inglês. Tá. Essa peça tem 121 milímetros ou 1, 2, 3, 4 polegadas e 3/4 de polegada. O metro articulado e a trena seguem os mesmos princípios de medição do que a régua graduada. O metro articulado pode ser fabricado em madeira, em alumínio ou em fibra. E pode ser encontrado nos tamanhos de 1 metro e 2 metros. Eu vou pegar agora essa barra aqui para medi-la. Nós temos, ajustamos o zero numa extremidade, na outra nós temos 1 metro e 20 centímetros. E de diâmetro nós temos, do outro lado está em polegadas, meia polegada. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre as trenas. Existem vários tipos de trenas. As trenas são constituídas por esta fita aqui, que pode ser de aço, fibra ou tecido. Esta fita geralmente é acoplada a um suporte, que tem um mecanismo que permite recolher a fita de modo manual, assim, ou automático. Aqui na ponta tem uma chapa metálica dobrada em ângulo de 90 graus. Ela é chamada de encosto de referência ou gancho de zero absoluto. Esta fita é graduada, o
que permite a medição. As fitas podem ser graduadas num ou nos dois lados, no sistema métrico, no sistema inglês ou nos dois. As fitas das trenas de bolso, elas são de aço fosfatizado ou esmaltado. E a largura delas é padronizada, Sofia? Sempre 12,7 milímetros. O comprimento varia de 2 a 5 metros. E elas podem ter a geometria curva, como essa aqui, ou ser de geometria plana, como essa que está aqui. Ah, legal. E é possível medir o perímetro de um objeto cilíndrico com essa trena aí? Mas só com trena de geometria plana. Pega o cilindro, por favor. Eita, não. Não se recomenda medir o perímetro de cilindro com trenas de geometria curva. Sei. Ó. Aqui tem 23 sobre 32 avos de polegada. Muito bem. Tito, então faça agora a medição do diâmetro dessa peça aí em polegadas. Diâmetro? Bom, deixa eu ver, ó. Bom, digamos que a peça começa aqui, ó, e termina aqui. Tem 1, 2 polegadas e 1/8 de polegada. Perfeito. Muito bom. Bom, Silva, sabe uma coisa? Eu fiquei pensando naquilo que você me falou, que eu deixo as coisas jogadas, que eu desprezo o meu material. Sabe o que eu andei pensando? Que deve ter muita gente que nem eu. Será? Me diz uma coisa, você costuma conservar suas coisas? Arrumar quando estraga, manter em bom estado? Conservo. Eu procuro sempre para vamos dizer assim, conservando, limpando, consertando o que está quebrado, e se não der para consertar, a gente compra outro, substitui do mesmo jeito. Se você não conservar suas coisas, você vai gastar dinheiro para arrumar. Pois é, qualidade de vida, a gente consegue colocando qualidade nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, indo para o trabalho. Agora, quando se trata de instrumentos de medição, o primeiro passo é cuidar muito bem deles. Mas, Sofia, o que é que eu tenho que fazer para conservar bem o metro articulado? Você deve abrir o metro da maneira correta, sem muita violência, evitar de bater, não deixar ele cair e, de tempos em tempos, lubrificar as articulações. Bom, a régua graduada, você tem que cuidar para ela não cair e também não deixar ela em contato com outras ferramentas, evitar de riscar a superfície para não prejudicar a graduação. E também você não vai ficar envergando ela, porque ela pode empenar ou até quebrar. Eu sei. Não ficar batendo com ela na bancada e em outras coisas. Ó, lá na fábrica, depois de usar, a gente tem que limpar ela muito bem para tirar toda a sujeira. Aí depois passa uma fina camada de óleo e só depois é que guarda. Mas, Sofia, confessa uma coisa. No começo eu mesmo não fazia nada disso, viu? Pois é, muita gente que está começando não dá valor para a régua graduada. Mas todo mecânico bem experiente, ele tem sempre a sua régua bonitinha, conservadinha, precisa. Tá ficando bonito aí, hein, Tito? Eu tô limpando, Silvio, eu tô limpando. Enquanto o Tito limpa a régua, que tal nós revisarmos tudo que se viu hoje? Fique ligado, aí vem a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você pôde conhecer melhor a trena e o metro articulado. Pôde conhecer também as réguas de encosto interno, sem encosto, com encosto, régua de 2 encostos e régua rígida de aço carbono com seção retangular e seus respectivos usos. Viu ainda como se faz a leitura na régua graduada, utilizando a graduação no sistema métrico e a graduação no sistema inglês. E, finalmente, quais devem ser os cuidados e o que se deve fazer para uma boa conservação da régua graduada e do metro articulado. E você, está mais seguro na leitura dos 3? Que tal agora praticar um pouquinho fazendo os exercícios que estão no seu livro de estudos? Depois é só conferir os resultados na chave de respostas no final do livro. Muito bem, as nossas próximas aulas serão sobre o paquímetro, esse instrumento fundamental para você. Certo? Eu te aguardo. Até lá.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.